20 anos. Esse era o tempo que Sarah e eu estávamos casados quando tudo começou a desmoronar. 20 anos construindo uma vida juntos, superando tempestades que teriam destruído casais mais frágeis, escolhendo um ao outro todos os dias, mesmo quando não era fácil. Eu não era perfeito. Deus sabe que eu tinha meus defeitos, mas eu era fiel. Mesmo quando aquela ruiva do escritório deixou claro que estava interessada. Mesmo quando o divórcio do meu amigo da faculdade o deixou perambulando por bares e me implorando para ir com ele, eu voltava para casa para Sarah todas as noites. Foi isso que tornou as mudanças tão chocantes. Tudo começou com o telefone. Sarah sempre foi despreocupada com o celular, deixando-o em cima da bancada, pedindo para eu checar as mensagens quando ela dirigia. Mas de repente ele estava grudado na mão dela, com a tela protegida em todas as superfícies, bloqueado por senha pela primeira vez em nosso casamento. Ela sorria para as mensagens de um jeito que me dava ânsia de vômito. Pequenos sorrisos secretos que nunca pareciam direcionados a nada que eu tivesse dito ou feito. Quem é? Música, eu perguntava, tentando manter a voz leve. Só coisas do trabalho, ela respondia, mas seus dedos se fechavam protetoramente em torno do aparelho. Depois vieram as mudanças no guarda-roupa. Sarah sempre se vestiu bem, mas de forma prática. Jeans confortáveis, blusas discretas, o tipo de roupa que dizia mãe casada sem pedir desculpas. Mas ela começou a comprar mais, voltando para casa com sacolas de lojas que nunca tinha frequentado antes. Blusas mais justas, decotes mais profundos, saias mais curtas do que qualquer coisa que ela usasse desde a faculdade. Quando eu elogiava seu novo visual, ela dava de ombros e dizia que só estava tentando se sentir bem consigo mesma. Eu queria acreditar nisso. Tentei acreditar nisso. A distância entre nós cresceu como um câncer. Conversas que antes fluíam naturalmente se tornaram truncadas, pontuadas por ela checando o celular. Ela se sentava à minha frente no jantar, fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar. Na cama, ela seguia os movimentos com eficiência mecânica, com a mente claramente em outro lugar. Quando tentei conversar com ela sobre isso, ela me acusou de ser grudenta e insegura. Você está sendo paranoico, Michael, ela dizia. Aquele tom de voz que eu raramente tinha ouvido antes começava a aparecer em sua voz. Uma mulher não pode fazer algumas mudanças sem que o marido vire um detetive? Mas eu não estava sendo paranoica. As evidências estavam por toda parte, assim que comecei a procurá-las. Ela havia desenvolvido novos interesses, uma paixão repentina por caminhadas que a obrigava a estar fora todos os sábados de manhã. Ela havia entrado para um clube do livro que se reunia às quartas-feiras à noite e, de alguma forma, nunca tinha muito a dizer sobre o que haviam lido. Suas explicações eram detalhadas demais, ensaiadas demais, como se ela as tivesse praticado. Música, as críticas começaram mais ou menos na mesma época. Tudo que eu fazia estava errado, ou pelo menos não estava certo. O jeito como eu colocava a louça na lava-louças, como eu lidava com as conversas com as crianças, minha escolha de restaurantes, filmes, até mesmo o jeito como eu respirava enquanto dormia. Nada era dito diretamente, apenas pequenos cortes que se acumulavam como cortes de papel até que eu me sentisse em carne viva e sangrando. Comecei a reconhecer os sinais do que meu avô costumava chamar de doença silenciosa. O tipo de suspeita que corrói por dentro, fazendo você questionar tudo o que pensava saber. Eu me pegava analisando cada palavra que ela dizia, procurando mentiras em suas expressões, me sentindo uma estranha na minha própria casa. As câmeras de segurança eram uma decisão nascida do desespero e da necessidade de descobrir a verdade. Tínhamos tido alguns arrombamentos na vizinhança recentemente, o que me deu a desculpa perfeita. Disse a Sarah que achava que deveríamos considerar instalar um sistema de segurança, e ela concordou que era uma boa ideia. Aceitei com o entusiasmo de um náufrago agarrando uma boia salva-vidas. Se ela fosse inocente, as câmeras provariam isso, e eu poderia parar de me sentir louco. Se não fosse bem, pelo menos eu saberia. Contratei um profissional para instalá-las. 4 câmeras cobrindo as principais áreas da casa, as entradas da frente e dos fundos, ativadas por movimento e conectadas a um aplicativo no meu celular. O técnico explicou como tudo funcionava, como as imagens eram armazenadas na nuvem e como eu poderia acessá-las de qualquer lugar. Sarah pareceu satisfeita com a segurança que elas proporcionavam, sem jamais suspeitar que estavam lá para monitorá-la. Ela não fazia ideia de que se tornariam os instrumentos de sua ruína. Na noite em que tomei a decisão de instalar aquelas câmeras, fiquei acordado encarando o teto enquanto Sarah dormia tranquilamente ao meu lado. Passei 20 anos construindo uma vida com essa mulher, e agora, estava me preparando para espioná-la. O peso disso era esmagador, mas a alternativa, viver nesse limbo de dúvidas, era pior.
Eu não queria estar certo sobre minhas suspeitas. Queria que Sarah me provasse o contrário, que me mostrasse que eu era apenas um marido paranoico passando por uma crise de meia-idade. Queria que nosso casamento sobrevivesse a essa fase difícil e saísse fortalecido. Mas, enquanto ouvia sua respiração calma no escuro, uma parte de mim já sabia que eu estava me preparando para a guerra. Os papéis do divórcio caíram sobre a mesa da cozinha como um tapa na cara, a pasta de papel pardo deslizando pela superfície de madeira com um som que pareceu impossivelmente alto no silêncio repentino. Sarah tinha entrado pela porta da frente às 20h47. Lembro-me da hora exata porque eu estava olhando para o relógio, me perguntando onde ela tinha estado nas últimas 3 horas, depois que seu clube do livro supostamente terminou. Ela nem se deu ao trabalho de fingir. Nenhum olá, como foi seu dia. Nenhuma explicação para o atraso, apenas aquela pasta jogada sobre a mesa como se fosse a conta de luz. Acabou, ela disse. Ela disse, com a voz plana e profissional. Encontrei alguém que me faz sentir viva de novo. As palavras me atingiram como um soco. 20 anos de casamento reduzidos a uma simples declaração de que ela havia encontrado alguém melhor. Encarei a pasta, meu nome digitado com capricho na aba. Para Michael, processo de divórcio. Sarah, o quê? Comecei a dizer, mas ela me interrompeu com um gesto de mão. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Nós dois sabemos que este casamento está morto há anos. Estou apenas oficializando. Ela estava parada ali na nossa cozinha, usando um vestido novo que eu nunca tinha visto antes, olhando para mim como se eu fosse um estranho de quem ela mal podia esperar para se livrar. A dor começou como uma sensação de aperto no peito, como se alguém estivesse apertando meu coração com um punho. Pensei que fosse apenas choque, apenas o impacto emocional de ouvir minha esposa me dizer que queria se separar. Mas continuou piorando, espalhando-se pelo meu braço esquerdo como fogo líquido. Alguém consegui sussurrar. Quem? Isso importa? Ela olhou para o celular, sempre aquele maldito celular, e sua expressão demonstrava impaciência, não remorso. Olha, preciso que você assine isso hoje à noite. Meu advogado disse que se conseguirmos protocolar isso até amanhã, podemos resolver tudo em 60 dias. A sensação de aperto no meu peito estava piorando. Tentei me levantar, mas minhas pernas estavam fracas. O quarto parecia inclinar para o lado, e eu tive que me agarrar à borda da mesa para me manter em pé. Sarah, eu sussurrei, lutando para formar palavras em meio ao pânico crescente. Tem alguma coisa errada. Acho que estou tendo um ataque cardíaco. Ela me olhou com a exasperação típica de uma criança fazendo birra. Ah, por favor, não seja tão dramático, Michael. Só assine os papéis. A dor irradiava pelo meu braço e minha visão começou a ficar turva nas bordas. Isso não era sofrimento emocional. Era real, físico, uma ameaça à minha vida. Eu tinha visto meu pai morrer de ataque cardíaco quando eu tinha 15 anos. Eu sabia o que era aquilo. Ligue para o 911, sussurrei, ofegante, agarrando o peito enquanto afundava em uma cadeira. Por favor, Sarah, ligue para o 911. Você está sendo ridícula, ela retrucou. Mas vi algo brilhar em seus olhos. Medo ou apenas irritação por eu estar a incomodando. Isso é só estresse. Assine os papéis e você se sentirá melhor. Eu não conseguia respirar direito. Cada inspiração parecia tentar sugar ar por um canudo. E a dor se espalhava pelo meu peito como se alguém estivesse cravando pregos no meu externo. Com as mãos trêmulas tentei pegar meu telefone, mas minha coordenação estava péssima. Ele caiu no chão com um baque. Me ajude, sussurrei. Sarah me encarou por um longo momento e naquele instante vi quem ela realmente era. Não a mulher com quem eu havia me casado, não a mãe dos meus filhos. Mas alguém que podia ver seu marido de 20 anos desabando em agonia e sentir apenas irritação por isso estar interferindo em seus planos. Não consigo lidar com esse drama hoje à noite, disse ela, pegando a bolsa no balcão. Tenho um compromisso. Assine os papéis, Michael. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. E então ela saiu. Saiu de casa enquanto eu estava morrendo no chão da cozinha. Consegui rastejar até onde meu telefone havia caído, sentindo meu peito afundar. Pontos pretos dançavam nas bordas da minha visão. Com os dedos trêmulos, desquei 911, sussurrando nosso endereço para a atendente antes que o telefone escorregasse da minha mão. A próxima coisa de que me lembro foi de ser colocado em uma maca, com uma máscara de oxigênio no rosto, e um paramédico dizendo algo sobre um evento cardíaco grave e que eu tinha sorte de estar vivo. Enquanto me levavam para a ambulância, vi nossa porta da frente aberta, exatamente como Sarah a havia deixado quando me abandonou. No hospital, depois de me estabilizarem e fazerem os exames,
O Dr. Martinez explicou que eu havia sofrido um infarto grave causado por estresse emocional extremo. Mais 5 minutos, disse ele baixinho, e talvez não tivéssemos conseguido te salvar. Eu estava deitado naquela cama de hospital, encarando as placas do teto e tentando processar o que tinha acontecido. Minha esposa, com quem eu era casado há 20 anos, me entregou os papéis do divórcio, confessou que estava com outra pessoa e, literalmente, me deixou para morrer quando eu mais precisava dela. Os monitores emitiam bips constantes ao meu redor, prova de que eu estava vivo apesar do abandono dela. O casamento tinha acabado. Isso era óbvio. Mas enquanto eu estava ali, na escuridão, ouvindo os sons do hospital ao meu redor, percebi outra coisa. Sarah tinha cometido um erro. Um erro fatal e irreversível que definiria tudo o que viria a seguir. Ela me mostrou exatamente quem era no meu momento de maior necessidade. E agora eu sabia exatamente com que tipo de pessoa eu estava lidando. Meu filho David chegou primeiro ao hospital, ainda vestindo o uniforme de trabalho da construção civil, com respingos de tinta na calça jeans e uma profunda preocupação estampada no rosto. Minha filha Lisa chegou 20 minutos depois, vinda diretamente do seu apartamento do outro lado da cidade. Os dois pareciam assustados com aquele tipo de medo que surge ao receber uma ligação dizendo: "Papai está no hospital." "Onde está a mamãe?" perguntou Lisa, olhando ao redor do quarto estéril como se Sarah pudesse estar escondida atrás das cortinas. Eu vinha temendo essa pergunta pelas últimas 6 horas, deitado naquela cama de hospital, tentando descobrir como explicar aos meus filhos que a mãe deles tinha me abandonado enquanto eu estava tendo um ataque cardíaco. Como destruir a imagem que alguém tem de um dos pais sem destruí-lo também? "Ela não vem", eu disse finalmente. David franziu a testa. "Como assim ela não vem? Ela sequer sabia que você estava aqui?" "Ela sabe." Fechei os olhos, sentindo o peso do que eu estava prestes a lhes dizer. Ela estava lá quando aconteceu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu conseguia ouvir os bips dos monitores, os sons distantes do hospital, mas meus filhos estavam absolutamente imóveis, processando o que eu acabara de dizer. "Papai", disse Lisa lentamente, "o que exatamente aconteceu esta noite?" Então contei tudo a eles. Sobre os papéis do divórcio caindo sobre a mesa, sobre o anúncio frio de Sarah de que tinha encontrado outra pessoa, sobre desmaiar de dores no peito enquanto ela estava lá, checando o celular, sobre implorar para que ela ligasse para o 911 e ela me dizer que eu estava exagerando, sobre ela sair enquanto eu estava morrendo no chão da nossa cozinha. "Não é isso que David começou e parou. Mamãe não faria isso. Ela não te abandonaria assim. Ela não abandonaria o próprio marido", acrescentou Lisa. Mas sua voz não tinha convicção. Eu entendia a incredulidade deles. Aquela era a mãe deles, a mulher que enfaixava seus joelhos ralados e ficava acordada a noite toda quando eles tinham febre. A mulher que os ensinou que família significava tudo, que você nunca deve desistir das pessoas que ama. "David", eu disse baixinho. "Instalei câmeras de segurança há um mês. As imagens de hoje à noite. Está tudo lá." Meu filho me encarou por um longo momento, depois pegou o celular. "Me dá os dados de login." Eu observei acessar o aplicativo, vi sua expressão mudar enquanto ele rolava a linha do tempo até 20h47. Ele não disse nada, apenas entregou o celular para Lisa e caminhou até a janela, com as mãos cerradas em punhos. O rosto de Lisa empalideceu enquanto ela assistia às imagens. Eu não conseguia ver a tela, mas sabia o que ela estava vendo. Sua mãe jogando os papéis do divórcio na mesa como lixo, dizendo ao pai que havia encontrado alguém melhor e depois indo embora enquanto ele desabava em agonia. "Oh, meu Deus! Meu Deus!" ela sussurrou. "Meu Deus, pai, ela realmente." A porta se abriu e Sarah entrou carregando um buquê de flores e com uma expressão de preocupação ensaiada. Ela devia ter ficado sabendo que eu estava no hospital por alguém. Provavelmente ligou para casa e recebeu a mensagem de quem quer que tivesse encontrado a porta da frente aberta. "Michael, querido", disse ela, correndo para o meu lado com uma atuação digna de Oscar. "Vim assim que soube. Você está bem? O que aconteceu?" A transformação foi impressionante. Sumiu a mulher fria e impaciente que me entregou os papéis do divórcio. Em seu lugar estava a esposa dedicada, cheia de lágrimas, preocupação e toques delicados. "Você sabe exatamente o que aconteceu", disse David da janela com a voz mortalmente calma. Sarah se virou para ele com a mesma expressão preocupada. "David, querido, eu não entendo." "Nós vimos as imagens, mãe." Lisa ergueu o telefone, a tela ainda mostrando as provas incriminatórias. "Vimos tudo." Por um instante, a máscara de Sarah caiu. Viu o pânico cruzar seu rosto antes que ela se recuperasse, mas era tarde demais. Meus filhos também viram. "Não é.
Ela começou, mas então pareceu perceber o quão encurralada estava. Você não entende. É complicado. Complicado? David se afastou da janela, e eu pude ver a raiva mal controlada em sua postura. Você o deixou morrer, mãe. Você saiu enquanto ele estava tendo um ataque cardíaco. Eu não sabia que ele era tão... Lisa disparou, uma palavra que eu raramente a ouvia usar. Nós vimos. Ouvimos o que você disse. Não seja tão dramática. Eu tenho que ir a algum lugar. Você sabia que ele estava morrendo e mesmo assim foi embora. Sarah olhou para os filhos, vendo a união deles, o absoluto desgosto com suas ações. As flores em suas mãos de repente pareceram ridículas. Um adereço patético em uma peça que ninguém estava acreditando. Você o deixou morrer, David repetiu, a voz ficando mais alta. E por quê? Por um cara 10 anos mais novo que nem te quer mais. Como você. Sarah começou, mas se interrompeu. Ah, nós sabemos sobre ele, disse Lisa friamente. Nós sabemos sobre as caminhadas. Sabemos sobre o clube do livro. Sabemos de tudo isso, mãe. A questão é, valeu a pena? Sua pequena crise de meia-idade valeu a pena destruir nossa família? A compostura de Sarah finalmente se desfez por completo. Vocês não entendem como é, disse ela com lágrimas começando a rolar. 20 anos da mesma rotina, as mesmas conversas, tudo igual. Eu me sentia como se estivesse morrendo por dentro. E então conheci alguém que me fez sentir viva de novo, que me fez lembrar como era ser desejada. Então, você decidiu matar o papai, disse David secamente. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte, porque era exatamente isso que ela tinha tentado fazer, mesmo que não tivesse admitido para si mesma. Ela preferiu me deixar morrer a perder uma noite com um amante. Quero você fora, eu disse baixinho da cama do hospital. Quero você fora da nossa casa, fora das nossas vidas, e nunca mais quero te ver. Michael, por favor, saia, disse Lisa, levantando-se. Antes que eu chame a segurança e mande te expulsarem. Sarah olhou para os filhos mais uma vez, vendo apenas desgosto e decepção em seus rostos. A família que ela havia destruído por alguns meses de euforia tinha desaparecido para sempre, e ela finalmente começava a entender o que havia perdido. Jogou as flores no lixo ao sair, sem se dar ao trabalho de pedir desculpas ou dar explicações. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. David se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Estamos com você, pai. O que precisar. Lisa assentiu, com lágrimas nos olhos. Ela não é mais nossa mãe. Não depois disso. Enquanto olhava para meus filhos leais e amorosos que escolheram o pai moribundo em vez da mãe egoísta, senti algo que não experimentava há meses. Esperança. Sarah tinha feito sua escolha ao sair por aquela porta. Agora nós estávamos fazendo a nossa. O processo de divórcio foi um massacre. 6 semanas depois, Sarah entrou naquele tribunal esperando uma divisão padrão de 50-50. Talvez alguma pensão alimentícia, já que eu ganhava mais, possivelmente até a casa, pois ela poderia alegar sofrimento emocional. O que ela recebeu em vez disso foi um lugar na primeira fila para a completa destruição de sua posição legal. Minha advogada, Janette Morrison, era uma mulher perspicaz na casa dos 50 anos, especializada em divórcios litigiosos. Quando mostrei a ela as imagens de segurança daquela noite, ela assistiu em completo silêncio e, em seguida, olhou para mim com a expressão de um tubarão farejando sangue na água. Michael, disse ela em 30 anos de prática, nunca vi provas tão condenatórias. Ela não apenas o abandonou, ela o deixou morrer durante uma emergência médica. Nenhum juiz neste estado terá misericórdia dela. Ela estava certa. As imagens foram exibidas em uma tela grande no tribunal. Cada segundo condenatório. A entrega fria dos papéis do divórcio por Sarah. A forma como ela desdenhou do meu problema de saúde, chamando-o de drama. Ela simplesmente saiu enquanto eu desmaiava no chão da cozinha. O áudio estava cristalino, capturando cada palavra insensível. A juíza Harrison, uma mulher severa de cabelos grisalhos e sem paciência para bobagens, assistiu a tudo impassível. Quando terminou, ela se virou para Sarah com um desgosto mal disfarçado. Senhora Thompson, disse ela, em 25 anos como juíza, nunca vi uma demonstração tão insensível de abandono durante uma emergência médica. A senhora literalmente deixou seu marido morrer. Tem algo a dizer em sua defesa? O advogado de Sarah tentou justificar a situação como uma reação de pânico, alegando que ela estava tão chocada com a conversa sobre o divórcio que não estava pensando com clareza. Mas a gravação desmentiu esse argumento. Não havia choque em sua voz, nem pânico em seus movimentos, apenas frieza, cálculo e impaciência. Meritíssima, disse Sarah, levantando-se trêmula. Eu sei como parece, mas eu estava confusa e com medo. Confusa?
A voz da juíza Harrison cortou sua desculpa como uma lâmina. Você estava confusa sobre se deveria ligar para o 911 quando seu marido estava tendo um ataque cardíaco. Você estava com medo de que exatamente? De perder um compromisso social. O acordo de divórcio foi brutal e absoluto. Sarah não recebeu nada, nem a casa, nem metade dos bens, nem um centavo de pensão alimentícia. O juiz decidiu que o abandono dela durante uma emergência médica constituiu extrema crueldade e me concedeu tudo. Os 20 anos que construímos juntos, a casa que chamávamos de lar, as contas de aposentadoria para as quais contribuímos, tudo ficou comigo. O tribunal considera que as ações da senhora Thompson naquela noite constituem abandono e crueldade tão extremos que nenhuma indenização financeira se justifica, declarou o juiz Harrison. Além disso, dadas as evidências de infidelidade e descaso insensível pelo bem-estar do marido, este tribunal não vê razão para fornecer apoio contínuo a alguém que estava disposta a deixar o cônjuge morrer em vez de se incomodar. O rosto de Sarah empalideceu quando a realidade a atingiu. Ela esperava sair com dinheiro suficiente para começar sua nova vida confortavelmente. Em vez disso, ela estava indo embora sem nada além da roupa do corpo e dos bens que estavam exclusivamente em seu nome, seu carro e uma pequena conta poupança que havia aberto separadamente. Mas a pior parte aconteceu naquela noite. Eu estava em casa, finalmente de volta ao meu próprio lar depois de 3 dias no hospital, quando David me ligou com uma notícia que seria engraçada se não fosse tão previsível. Pai, disse ele, mal conseguindo conter o riso. Você não vai acreditar. O namorado da mamãe largou com ela. O quê? Lisa encontrou a irmã de Sarah no supermercado. Aparentemente, o namoradinho descobriu sobre o acordo de divórcio naquela manhã. Quando soube que a mamãe estava indo embora sem nada, e eu digo nada mesmo, ele de repente se lembrou de que tinha outros compromissos. Terminou com ela por mensagem de texto. A justiça poética foi perfeita. Sarah destruiu nosso casamento por um homem que se revelou exatamente o que eu suspeitava, o interesseiro em busca de uma vida fácil. No momento em que percebeu que não haveria dinheiro nem casa, nem um estilo de vida confortável financiado pelo acordo de divórcio, ele sumiu como fumaça. Ela trocou 20 anos de casamento e o amor dos filhos por alguns meses com um homem que sequer teve a decência de terminar o relacionamento pessoalmente depois que o dinheiro acabou. Nas semanas seguintes, as consequências sociais se multiplicaram. A notícia do ocorrido se espalhou pela nossa comunidade, não por fofocas ou boatos, mas pela simples verdade. As imagens das câmeras de segurança foram exibidas em tribunal aberto, tornando-se parte do registro público. Amigos que souberam do ocorrido ficaram horrorizados. Vizinhos que nos conheciam há anos pararam de falar com Sarah completamente. A própria irmã dela me ligou para dizer que estava envergonhada do que Sarah tinha feito. Eu a criei melhor do que isso, disse ela com lágrimas nos olhos. Não sei o que aconteceu com a mulher que eu pensava conhecer. Sarah tentou me contatar diversas vezes nas semanas seguintes ao divórcio, ligações, mensagens de texto e até apareceu em casa uma vez. Mas eu havia aprendido a lição sobre sua verdadeira natureza naquela noite na cozinha. Deixei todas as ligações tocarem e caírem na caixa postal, apaguei todas as mensagens sem ler e chamei a polícia quando ela apareceu na minha propriedade. Os filhos também mantiveram sua posição. Sem contato, sem perdão, sem segundas chances. Sarah havia mostrado a eles quem ela realmente era naquele quarto de hospital, e eles fizeram sua escolha de acordo. 6 meses após o divórcio ser finalizado, descobri por conhecidos em comum que Sarah estava morando em um apartamento de um quarto no centro da cidade, trabalhando no comércio para pagar as contas, completamente isolada da vida que tentará abandonar. Seu amante já havia ido embora há muito tempo. Seus filhos não queriam nada com ela, e seu círculo social havia evaporado. Ela conseguiu exatamente o que pediu naquela noite em que jogou os papéis do divórcio em nossa mesa, a liberdade do nosso casamento. Ela só não havia entendido que a liberdade viria ao custo de tudo que ela sempre valorizou. Eu não senti pena dela. Senti algo muito mais satisfatório: justiça. 2 anos se passaram desde aquela noite, e estou sentada no meu quintal em uma manhã de domingo, tomando café e observando meu neto brincar no balanço que David construiu no mês passado. O ataque cardíaco me mudou fisicamente. Agora tomo medicação, controlo melhor a minha alimentação e faço exercício regularmente, mas as mudanças emocionais são muito mais profundas. Aprendi algo valioso sobre as pessoas durante aqueles meses sombrios. Descobrimos quem alguém realmente é quando essa pessoa pensa que não lhe custa nada mostrar-se.
Sara pensou que podia abandonar o nosso casamento sem consequências, então mostrou-me exatamente o quão pouco significavam 20 anos para ela. Pensou que podia abandonar-me durante uma emergência médica porque não haveria testemunhas para julgar. Estava enganada em ambos os casos. As câmaras de segurança que ela concordou em instalar tornaram-se os instrumentos da sua ruína, preservando cada segundo condenatório da sua insensibilidade para o mundo ver. Os filhos que ela pensava que nunca saberiam a verdade tornaram-se os seus juízes mais severos quando confrontados com as provas em vídeo da sua crueldade. O amante que ela pensava que a apoiaria durante a transição desapareceu no momento em que percebeu que ela não trazia nada para a relação além de problemas. A minha relação com o David e a Lisa está mais forte do que nunca. O trauma partilhado tem o poder de unir as pessoas e ver a verdadeira natureza da mãe deles revelada aproximou-nos ainda mais. Eles ligam com mais frequência agora, visitam com mais regularidade, e deixaram claro que os netos conhecerão o avô, mas nunca a avó. David se casou no ano passado com uma mulher maravilhosa chamada Kate, que me lembra Sarah dos nossos primeiros tempos. Leal, gentil, voltada para a família. A diferença é que Kate provou seu caráter sob pressão, apoiando David após a traição da mãe dele e me acolhendo como família sem reservas. O casamento deles foi lindo, com exceção de uma cadeira vazia que ninguém mencionou, mas que todos notaram. Lisa está prosperando na carreira de enfermeira e me contou que ver o abandono de Sarah durante minha emergência médica, na verdade, fortaleceu seu compromisso de ajudar as pessoas em seus momentos mais vulneráveis. Eu nunca quero ser a pessoa que vai embora quando alguém precisa de ajuda, disse ela certa vez. E eu pude ouvir o eco daquela noite em sua voz. A casa parece diferente agora, de alguma forma mais limpa, livre da tensão e dos segredos que a envenenaram durante os últimos meses de Sarah aqui. Redecorei alguns cômodos, a deixei completamente com a minha cara, de maneiras que nem mesmo quando éramos casados. As câmeras de segurança ainda estão lá, mas agora elas apenas me trazem paz de espírito, em vez de provas de traição. Sarah tentou entrar em contato comigo periodicamente nos últimos 2 anos. Cartões de aniversário que vão direto para o lixo. Presentes de Natal que são devolvidos sem serem abertos. Ligações que deixo tocar até a caixa postal antes de apagar as mensagens sem ouvi-las. Ela também tentou falar com os filhos, mas eles mantiveram a posição de total ausência de contato. Através de conhecidos em comum, ouvi fragmentos de sua situação atual. O emprego no comércio não durou. Ela teve uma série de relacionamentos curtos com homens que perderam o interesse rapidamente. Ela engordou, perdeu amigos e, segundo sua irmã, passa a maioria das noites sozinha naquele pequeno apartamento, provavelmente se perguntando como sua vida deu tão errado tão rápido. A resposta, claro, é simples. Ela fez escolhas. Ela escolheu outro homem em vez do marido. Escolheu a conveniência em vez da compaixão. Escolheu a excitação passageira em vez dos laços familiares permanentes. E quando essas escolhas tiveram consequências, ela escolheu culpar todos, menos a si mesma. Eu não destruí a vida de Sarah. Ela fez isso sozinha na noite em que saiu de casa enquanto eu agonizava no chão da cozinha. Simplesmente me recusei a protegê-la das consequências naturais de seus atos e deixei a verdade falar por si só. Às vezes as pessoas me perguntam se me sinto culpado por como a vida dela desmoronou completamente. A resposta é não. Sinto algo muito mais valioso: paz. Aprendi que a melhor vingança não é destruir ativamente alguém que te traiu. É sobreviver à tentativa dessa pessoa de te destruir e construir algo melhor a partir das cinzas que ela deixou. Enquanto observo meu neto rindo no balanço, penso nas lições que essa experiência me ensinou. Sei agora que o amor verdadeiro se manifesta em momentos de crise, não em momentos de conforto. Sei que as ações revelam o caráter de maneiras que as palavras jamais conseguirão. E sei que às vezes, a coisa mais importante que você pode fazer é simplesmente se recusar a tolerar o pior comportamento de alguém, mesmo quando essa pessoa é aquela que você um dia pensou ser. Você amaria para sempre. O sol está quente no meu rosto. Meu café está perfeito. E em algumas horas, meus filhos se juntarão a mim para o jantar de domingo na casa que Sarah tentou me tirar. É uma boa vida. Não há que eu planejei, mas há que construir sobre as ruínas daquela que ela destruiu. E isso basta. Mais do que basta. E assim, chegamos ao fim da história de hoje. Foi o que você esperava, ou teve uma reviravolta inesperada? Estou curiosa para saber sua opinião. Compartilhe nos comentários abaixo e vamos conversar. Se esta história te prendeu, não se esqueça de curtir. E se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu, agora é a hora perfeita para se juntar à nossa comunidade.
Eu trago histórias novas e cativantes todos os dias, então clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nada. Obrigada por assistir e até a próxima!